exatamente 2 anos atrás, eu gravei o primeiro vídeo do canal aqui e nem era a intenção de fato começar um canal, foi um desabafo sobre a situação que eu estava passando com a depressão e agravada pelo meu contexto na Alemanha. E hoje esse vídeo é disparado o mais assistido do canal, apesar de depois, bem recentemente, na verdade eu ter decidido dar continuidade gravando mais alguns vídeos, mas seguir uma linha de vídeos sobre temáticas judaicas e mostrar um pouquinho mais da minha cultura e do meu dia a dia e curiosidades mesmo sobre a vida judaica. Mas como esse vídeo trouxe muita gente pra cá e muitas pessoas ainda perguntam como eu tô, como que evoluiu essa questão da depressão, eu quis voltar aqui agora, exatamente 2 anos depois, e no dia 1º de março, que é uma coisa que eu não comentei no primeiro vídeo, mas o dia 1º de março é o dia do meu aniversário. E eu não vou falar quantos anos eu tô fazendo. Se você quiser, deixa seu comentário aqui dizendo quantos anos você acha que eu tenho e talvez eu responda se você tá certo ou errado. Duvido que alguém acerte. Então, sobre a questão da depressão mesmo, eu vou contar um pouquinho mais do que eu tava passando na época e aos poucos eu vou falando como que evoluiu e como que eu tô hoje em dia. Então, aquele vídeo foi gravado no dia 1º de março, como eu disse, que foi exatamente um mês depois que nós nos mudamos para o interior, um vilarejo bem pequenininho no interior da Alemanha. E eu acho que para quem veio de uma cidade relativamente grande e que nunca morou no interior mesmo, em um vilarejo, foi um choque para mim e foi um choque maior ainda estando na Alemanha. De repente eu estava em um lugar em que eu era a única estrangeira e claro que eu nunca tive situações assim muito extremas de discriminação, de xenofobia, e eu posso até falar mais sobre isso em outro vídeo, mas seja como for, seja por ingenuidade ou só por curiosidade mesmo, as pessoas apontam e acham diferente, né, uma pessoa que não é como elas. E então foi bastante chocante para mim essa diferença. E no momento, além da mudança muito radical da cidade grande para um vilarejo, ainda aconteceram vários fatos que agravaram a situação. Aliás, tem um fato específico que eu vou contar ainda em um vídeo, meu maior perrengue na Alemanha, que é até uma situação bem engraçada hoje, lembrando, no dia foi péssimo. Então, eu estava me mudando para um lugar novo, que eu não conhecia ninguém, uma situação bem diferente, apesar de ter sido uma escolha consciente nossa de se mudar para o interior, para uma casa grande, com um quintal grande, um jardim maravilhoso, muita natureza, floresta ao redor, muitas possibilidades para mim, que gosto muito de cavalo, de cavalgar, a chance de ter mais cachorros, já que eu amo muito cachorro e a gente tem um pastor alemão, ele ia aproveitar mais. Teve várias situações ali que dificultaram. A gente se mudou para esse vilarejo que é em uma colina, né, no alto de uma colina, no pior inverno que eu já peguei aqui na Alemanha. Então estava fazendo -20 e foi muito difícil, assim, a casa não estava completamente pronta quando a gente se mudou. A gente decidiu se mudar mesmo com a casa ainda precisando de algumas reformas. E daí, por fim, algumas coisas atrasaram, a gente teve que ficar em um apartamento bem improvisado, assim, durante um tempinho, até ter o mínimo do mínimo na casa.
e eu eu me senti bastante sozinha naquele momento, eu não conhecia ninguém, não é a coisa mais fácil do mundo começar do nada a fazer amigos e conhecer os vizinhos e também no momento que a gente se mudou a gente estava sem vizinhos, assim, a casa mais próxima da nossa, né, estava vazia e não tinha outras casas tão perto, assim, porque como é um vilarejo, as casas são muito grandes, os quintais são muito grandes e as casas ficam afastadas umas das outras, especialmente ali no lugar específico onde fica a nossa casa. E então foi tudo isso que dificultou bastante a minha situação. Foi isso que me causou a depressão? Não. Eu sou de uma família que tem vários casos de transtorno bipolar, então eu tenho uma tendência gigantesca a ter depressão. Eu tive depressão em outros momentos da minha vida. Aquele não foi o meu primeiro quadro, mas eu acho que foi o momento mais baixo, mais fundo até aquele momento. Depois, continuando, né, em como a minha depressão evoluiu. Pouco mais de um mês após aquele vídeo, eu descobri que eu estava grávida de gêmeas. E tem o vídeo aqui no canal contando sobre as minhas gravidezes. Eu tive 2 gravidezes em sequência, né? E foram muito desejadas. A gente tinha decidido, assim que a gente se mudou para esse vilarejo, o plano era, agora vamos engravidar. Eu engravidei imediatamente. Mas as minhas gravidezes não deram certo, como você pode ver aqui. Por que que elas não deram certo? O que aconteceu? Eu não tive abortos espontâneos, foram... bom, quem quiser, eu vou deixar os links aqui o link da playlist para as gravidezes que eu tive na Alemanha, como elas evoluíram, como elas foram acompanhadas pelos médicos alemães e tudo mais. E elas deram errado, isso eu já adianto aqui. E então, o fim da minha segunda gravidez foi o momento em que daí eu despenquei de vez mesmo na depressão e eu tive uma sequência de crises de ansiedade, síndrome do pânico e de ataques. Foi um momento, não a minha depressão, mas o transtorno bipolar mesmo me pegou e eu tive aí momentos de depressão e momentos de mania que eu nunca tinha tido até então. E aí foi o momento mais difícil mesmo. E vários meses depois, hoje em dia, eu me sinto já mais estabilizada, é por isso até que eu tô aqui contando isso tudo e falando mais sobre a história da minha depressão, que começou lá há 2 anos aqui no canal, mas que começou na minha adolescência, na verdade. Mas eu quero enfatizar que estar na Alemanha torna tudo mais difícil. É mais difícil conseguir acompanhamento, embora eu tenha tido acompanhamento com psiquiatra e psicólogo, é mais complicado. Eu, inclusive, teve um momento em que eu decidi desistir do tratamento com psicólogo alemão, porque é diferente. Tem questões culturais que ele não entende e apesar de o meu alemão ser bem bom hoje em dia, tem coisas que eu não expresso em alemão como eu expresso em português ou até mesmo em inglês. Então eu decidi pagar mesmo por uma psicóloga brasileira. E eu continuo com o psiquiatra alemão, porém com a psicóloga brasileira. E eu acho que o acompanhamento psicológico realmente ajuda demais. Para qualquer pessoa que enfrenta qualquer tipo de coisa nesse sentido, eu recomendo que procure acompanhamento, porque faz toda a diferença. E saiba que se você está no exterior, mesmo que não seja na Alemanha,
eu entendo que tem coisas que outras pessoas nunca vão entender, que a gente passa e que faz a situação bem mais difícil. Porque você está longe do seu país, você está longe de grande parte da sua família, você está longe da cultura onde você cresceu e a cultura que você entende realmente. E uma última coisa que eu queria falar é que as primeiras imagens que eu vou deixar aqui no vídeo são do lugar exatamente onde eu gravei o primeiro vídeo 2 anos atrás, que é um pedacinho do quintal da minha casa. E eu fiz essa gravação há uns 3, 4 dias atrás e me dá um quentinho no coração ver de novo esse lugar e saber tudo que eu caminhei nesses 2 anos depois daquele vídeo. E eu quero deixar aqui para vocês também terem esse quentinho no coração com esse lugar muito bonito que tem na minha casa e o som maravilhoso dos passarinhos, porque agora está chegando a primavera.